falar de um assunto de uma cidade chamada Lodebar. Amém? Quem já ouviu falar dessa cidade? Lodebar era uma cidade onde representava a escassez, a miséria, onde era um lugar que poucos gostariam de ir, habitar ou comprar um terreno neste local. Até porque, amado, era um lugar árido, um lugar horrível. E só ficava lá realmente aquelas pessoas com uma condição muito baixa, que não tinha realmente provisão alguma. E hoje o Senhor te chama, se você porventura estiver caminhando por estas terras, para fazer parte da sua mesa. Amém? Segundo Samuel capítulo 9, versículo 3, diz assim: prosseguiu o rei: não há ainda alguém da casa de Saul que eu possa usar com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonathan, aleijado nos pés. Perguntou-lhe o rei: onde estás? Respondeu Ziba ao rei: está em casa de Maquir, filho de Abiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, em Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, veio a Davi, prostrando-se com o rosto em terra, lhe fez reverência. E disse Davi: Mefibosete. Respondeu ele: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonathan teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e disse: que é o teu servo para te olhar como um pão mortal, tal como eu, cão morto, tal como eu. Então chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Cultivar-lhe-ás, pois, a terra e os teus filhos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Respondeu Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda ao seu servo, assim fará ele. Disse o rei: quanto a Mefibosete, ele comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amados, falar da glória de Deus é falar daquele que nos busca e nos resgata para nos devolver a dignidade. Eu quero que você entenda de uma vez por todas: Deus não se alegra com a escassez de ninguém, Deus não se alegra com a enfermidade de ninguém, e Deus não se alegra com a desgraça de ninguém. Talvez a sua pergunta agora que soa ao teu coração dizendo: poxa, mas se Deus não alegra, por que tantas coisas têm me acontecido? Para cada ato, para cada atitude nossa no mundo espiritual, existe uma resposta. Então existem coisas que eu sempre digo, que é a lei da semeadura. Quando nós não semeamos nada, consequentemente nós não colhemos nada. Quando nós deixamos de fazer, outro faz. E quando esse faz, ele é abençoado por ter feito, e nós deixamos de ser abençoados por não fazer. Isso em todas as áreas, principalmente no mundo espiritual. O dia que você se converteu, o Senhor te chamou para a grande obra. E a obra é fazer aquilo que Deus quer que façamos. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, faça o que fizer. Deus confiou em nós um nome, ao qual nós somos chamados de cristão. Cristão é ser semelhante ou ser igual a Cristo. E quando nós fazemos qualquer coisa fora disso, estamos envergonhando o nome do Senhor. A Bíblia fala de um homem, amado, e de uma estrutura, em que quando nós olhamos para ele, nós começamos a restaurar as nossas estruturas, e esse homem é Jesus.
E todos aqueles que foram semelhantes a eles foram pessoas vitoriosas. Quando nós estudamos a soberania de Deus, nós encontramos, sabe, a verdade, a grande revelação da tua palavra, sabe? Deus não precisa do homem, meu querido, para nada, para fazer nada. Na verdade, Deus só precisa do homem para que o homem, com a sua adoração, traga a sua presença. Por quê? Porque Ele quer estar no nosso meio. Deus se alegra quando nós nos reunimos na igreja para adorá-lo, quando nós nos reunimos em alguma casa para orar, quando nós nos reunimos para ler a tua palavra. Ele se alegra porque Ele diz verdadeiramente: eles estão fazendo a minha vontade, que é trazer a glória, a presença dEle no nosso meio. Às vezes imaginamos: poxa, mas Deus é tão grande, pastor, será que Deus realmente se importaria comigo? Claro que Ele se importa. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, para dar a tua vida no lugar da minha, no lugar da sua. Ele deu a sua própria vida, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Infelizmente, a maioria das pessoas imagina que a vida acaba na morte. Pelo contrário, a vida começa na morte. Acaba a vida terrena, a vida do corpo. Um corpo que nasce, cresce, envelhece e morre. Mas a alma, ela não morre jamais. A alma, ela é eterna. E ela vai viver eternamente em algum lugar. E só existe dois lugares: céu e inferno. Há quem diz que tem um purgatório. Nunca vi nenhum lugar que tenha chamado isso. A Bíblia não fala de purgatório de pulga, nem de piolho. Fala de trevas, que é inferno. E fala de paraíso eterno, que é céu. Não existe o terceiro. Seria muito fácil. A pessoa faz um monte de coisa errada a vida inteira, depois vai para o purgatório por algum tempo, se redime lá, sendo castigado de alguma forma, depois retorna uma nova vida. Isso não existe. Aquilo que Deus faz não é nada reciclado. Você é único, desde que o mundo é mundo. Você pode até ser semelhante, parecido com alguém. Alguém fala assim: nossa, você é parecido com fulano de tal. Mas se colocar a sua digital com a dele, não é. Pode ser gêmeos perfeitos, exatos. Se medir a retina do teu olho, ou talvez pegar a sua impressão digital, são totalmente diferentes. DNAs totalmente diferentes. Se fosse criado pelo homem, até mesmo pela máquina, e hoje na era da tecnologia, nós ouvimos muito falar e às vezes nos assustamos com tantas coisas novas que têm acontecido, com tanto descobrimento do homem, mas é limitado. Algumas grandes empresas criam grandes máquinas, né? Como agora é a era do smartphone, dos tablets, mas de repente vem um hacker lá e destrói com vírus e clona todo aquele processo, porque é feito do homem. Agora, o homem não consegue clonar ou simplesmente copiar aquilo que foi criado por Deus, porque Deus é único. Deus consegue fazer milhares de milhões de pessoas que já nasceram, cresceram, viveram e morreram, e serem todos exatamente diferentes um do outro. Sabe, meu amado, o amor de Deus nós não conseguimos imaginar. Mas este Deus que criou céus e terra e todo o seu universo, Ele te ama acima de todas as coisas. Mesmo com todos os seus defeitos, mesmo com todas as suas birras que o ser humano às vezes tem, mesmo com as nossas incapacidades, Ele nos chama para sair da cidade de Lodebar, para sair do momento árido, daquele momento de escassez, sabe? É por isso que a história conta sobre Mefibosete e fala, sabe, com tanta eficácia, com tanta vigência, a história dele, que o rei Davi fez. O rei Davi aqui representa a presença de Deus, o grande rei nas nossas vidas, sabe? Aquele jovem amado, ele teve uma experiência muito grande. A Bíblia diz que este homem era filho, neto de um grande rei, rei Saul, filho de Jonathan, que era o sucessor do rei. Mas quando o rei Saul estava no trono, ele pecou diante de Deus por várias vezes, até o momento que Deus disse assim: eu vou levantar outro rei, um rei que me adora. Ele levantou um menino chamado Davi.
O rei Saul ficou indignado quando soube que Davi seria o futuro rei, porque ele imaginava que quando ele morresse, quem ficaria no lugar dele era Jonathan. E Jonathan foi muito amigo íntimo de Davi, a ponto de apoiar o reinado de Davi, porque sabia que Jonathan, sabia que Saul foi escolhido pelo povo, mas Davi não, Davi foi escolhido por Deus. Então quem era ele para contrariar a vontade de Deus? E diz a palavra, amado, que Jonathan foi muito amigo, e Jonathan teve um filho chamado Mefibosete. Na guerra, na peleja contra os inimigos, o rei Saul morre e Jonathan morre também. Aquele garoto na guerra ficou coxo das pernas, e como toda a sua descendência real havia morrido, ele se tornou um mendigo, porque ninguém dava emprego, ninguém dava nada para alguém que era coxo das pernas. Hoje em dia falam de um nome chamado bullying, né? As pessoas sofrem bullying na escola. Bullying sofreu Mefibosete, porque tão somente as pessoas o rejeitavam por ele ser paraplégico, por ele andar se arrastando. Ninguém queria saber de quem ele era filho ou de quem ele era neto, mas olhava pela aparência dele. Às vezes nós somos vistos pela nossa aparência, às vezes nós somos vistos pelas nossas atitudes, talvez por um momento de amargura, por um momento de escassez, mas ninguém entende quem você realmente é, alguém amado e protegido por Deus. Talvez você diga: como pastor, eu já fiz tanta coisa errada, cada coisa absurda, será que eu tenho essa proteção de Deus? Se Deus te trouxe aqui esta noite, e esta palavra então é para você, você tem a proteção divina, sim. Talvez a tua mãe que ora por você, o teu pai que ora por você, a igreja que ora por você, alguém está intercedendo pela tua vida, então tu és amado de Deus. E o rei Davi queria, ele foi incomodado pelo Espírito Santo. Ele disse assim: olha, Deus está me incomodando para que eu possa abençoar alguém, e a quem Deus colocou no meu coração. Será que porventura existe alguém da família do rei Saul para que eu possa abençoar? Um dos servos Ziba disse assim: tem sim, tem Mefibosete. Mefibosete, quem é Mefibosete? Mefibosete, rei, é filho de Jonathan. E na guerra, na peleja, a sua ama deixou cair, e ele ficou paraplégico. E aonde está Mefibosete? Ele disse: está na cidade de Lodebar. Quando falou Lodebar, o rei ficou angustiado, triste, porque ele sabia onde era Lodebar. Ele sabia que Lodebar era um lugar árido, era um lugar escuro, era um lugar feio, era um lugar de escassez, era como se fossem os lixões de hoje, onde a gente tem visto pessoas comendo de resto do que as outras jogam. Eram lugares onde jogavam por muitas vezes corpos que não tinham família. Era um lugar de muita tristeza. E ele disse: como o filho de Jonathan está neste local? E ele conta toda a história para ele, diz assim: traga Mefibosete aqui. Foram atrás de Mefibosete. Sabe, amado, Mefibosete então se esconde do rei quando ele fica sabendo. Por quê? Porque ele não sabia que o rei queria fazer o bem para ele. Naquela época, todo aquele que era descendente de um rei deposto, se o rei que estava no comando foi deposto, foi morto ou coisa parecida, toda a família tinha que sumir. Porque senão o rei que entrasse no lugar ia atrás dos familiares para não vingar o sangue e matava todos. Então Mefibosete, quando ficou sabendo que Davi estava chamando, ele imaginou: o rei vai querer me matar, porque eu sou filho de Jonathan, neto de Saul, que era o rei de Israel. E Davi agora está no lugar. Ele começou a correr, começou a se esconder, até o momento que disseram para ele: não adianta você correr. Se você não for, você morre. E se realmente for da vontade do rei te matar, ele te busca em qualquer lugar. E ele achou, com muito medo, melhor atender o pedido do rei. Sabe, porque ele tinha uma imagem de si mesmo, aquela imagem pobre. Quem é o rei para querer falar comigo? O que é que o rei quer comigo? Quem sou eu? Aleijado, coxo, não tenho dinheiro, não tenho posses, fui abandonado pela minha família. Quem sou eu para que o rei venha falar comigo? Às vezes nós nos colocamos no lugar de Mefibosete. Às vezes Deus quer tratar contigo, Deus quer falar contigo, Deus quer te abençoar, e nós dizemos: quem somos nós? Com o nosso pecado, com os nossos erros, com as nossas
Mas Deus tem algo muito representativo nesta noite, que é o sangue de Jesus Cristo. As pessoas às vezes prezam, porque se consideram inútil, talvez devido à sua deficiência. Mas o rei, amado, manda buscar para que aquele Mefibosete, excluído da sociedade, fosse se assentar à sua mesa, fosse habitar com ele. E o rei não estava importando que ele era aleijado. Ponto 1. O que Mefibosete poderia ter sido e não foi na vida? Mefibosete vivia numa cidade, Lodebar, que quer dizer cidade árida, terra sem pasto. E Lodebar era um povo da origem de Manassés e Gileade, e diz a história que era a oeste do Jordão, amém? Lodebar é sinônimo de terra árida, de desgraça, de desespero, de angústia. Quantos têm estado em Lodebar? Quantos há que poderia ter sido alguém como Mefibosete? Se não tivesse o avô dele morrido, ou se morresse e tivesse ficado filho, ele ficaria no lugar. Mefibosete seria príncipe, não teria acontecido aquele acidente, talvez ele estaria bem na vida. Às vezes nós ficamos assim, presos ao passado. Nossa, se não tivesse acontecido aquilo com meu pai, com a minha mãe, comigo, naquele acidente, talvez hoje eu seria uma outra pessoa. Nós ficamos paralisados no tempo, amarrados no tempo, porque determinada coisa aconteceu no passado, em que vai marcar o nosso futuro. E Deus diz assim: saia de Lodebar, para de ficar preso no passado, por uma desgraça, por uma derrota, por uma morte, por um casamento mal feito, por um filho que nasceu, por o uso de algum, entorpecente. Para, sai de lá. Hoje eu quero te tirar de lá e colocar numa cidade como Jerusalém, a cidade do brilho, a cidade do amor, do grande Deus. Glória a Deus. Às vezes nós ficamos parados dizendo: ah, mas se eu tivesse feito, ou não tivesse feito. Oh, amado, o que está feito, está feito. Não tem como voltar atrás. Você pode até se arrepender. Isso é uma boa causa, se arrepender. Mas está feito. O Senhor não está olhando para você pelo que aconteceu, mas Ele olha para você o que Ele quer que aconteça na tua vida. Sabe? Às vezes nós queremos questionar o erro dos outros, porque fez comigo, porque fez com você. Ah, pastor, se aquela pessoa não tivesse aprontado comigo, sabe, se eu não tivesse deixado de receber aquele dinheiro que estava tudo programado para comprar minha casa, meu carro, era o dinheiro que eu ia casar, era o dinheiro que eu ia fazer tal coisa, era o dinheiro que eu ia viajar. O amado, você não recebeu, fique em paz. Não fica preso no passado. Com certeza Mefibosete, quando estava lá em Lodebar, por alguns momentos passava na tua mente, dizendo: poxa, eu era muito criança quando meu pai morreu, meu avô morreu, mas ele afinal de contas era rei de Israel. Era para mim ter de tudo, não ficar aqui mendigando, comendo do resto que as pessoas jogam, sem um lugar, sabe, decente para morar. Talvez por algumas vezes ele ficava angustiado, perguntando para Deus por quê. Mas no fundo ele confiava que um dia Deus olharia para ele. E Deus usa aquele, amado, que está no poder. Deus usa aquele que está no comando, para estender as mãos para ti e te colocar de pé. Mefibosete estava destinado a uma vida privilegiada a partir daquele momento. Afinal de contas, ele era neto do rei Saul, filho do futuro rei de Israel, que estivesse vivo era Jonathan. Mas em um só dia ele perde tudo. É como uma pessoa, só por uma comparação, ganha na loteria. O pai ganha na loteria num dia, passa a ter uma vida de milionário, os filhos passam a ficar muito bem, nascem os netos. Os netos, quando começam a ganhar os melhores brinquedos, vem um vento forte, rouba tudo, leva tudo e todos voltam à escassez. O neto que nunca viveu o melhor da terra começaria a pensar: poxa, se meu pai ainda fosse rico, eu estaria numa situação diferente.
Não é verdade? Isso acontece na realidade dos dias de hoje. Mefibosete estava assim. Instantaneamente tudo se transformou em um pesadelo. Até o momento que ele foi golpeado. Além de perder tudo, perdeu as próprias pernas. Às vezes, amado, nós somos golpeados de uma maneira inesperada por circunstâncias trágicas e inesperadas na vida. Porém, o Rei Jesus te chama hoje para a mudança. Eu não sei o que aconteceu contigo. Eu não sei quais têm sido o quadro que te paralisou. Mas Deus manda mudar a história. 2. Alguém o deixou cair. Segundo Samuel 4,4 diz: Jonathan, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Este era da idade de 5 anos quando chegaram a Jezreel as novas a respeito de Saul e Jonathan. Pelo que sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apresentando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Amém? Na guerra, a sua babá, que a Bíblia chama de ama, pegou aquela criança no colo e tentou fugir, porque estavam todos morrendo. Quem assistiu o filme do Rei Davi entende bem essa passagem. Na verdade, no filme eles mudaram. Foi uma carroça que passou por cima das pernas dele. Mas a Bíblia diz que não, que ele caiu do seu colo. E da maneira que ele caiu, ele quebra as pernas. E no que ele quebra a perna, com certeza ele quebrou a espinha, alguma coisa parecida, que ficou paraplégico das pernas. Não podia mexer. Não foi uma perna, ele andava se arrastando. E naquela época, amado, era uma coisa que as pessoas realmente, toda a sociedade, quando alguém era cego, aleijado, coxo, de qualquer deficiência física, não é como hoje, que tem um lugar reservado no estacionamento do mercado, do banco, que tem preferência em fila de banco. As pessoas simplesmente rejeitavam, não queriam nem amizade, eram discriminados totalmente, ainda mais sendo ele pobre, como ficou, perdeu tudo. Quem estava com ele era a babá que pegou amor pelo menino e foi criar o menino, mas da sua maneira. Amém? E aquela tragédia foi deixando cada vez mais inválido. Aquela tragédia, por muitas vezes, angustiava a sua alma. Mas nós temos que continuar quando as tragédias chegam em nossas vidas. Às vezes nós perdemos muito tempo, amado, escondido, tentando esconder entender as culpas, tentando entender o que nos aconteceu e o que nos levou àquilo. A Bíblia diz que nós devemos olhar para cima. O que você não entendeu hoje, Deus vai falar contigo naquele dia. Mas como Jó disse, nenhum dos seus planos é frustrado. Nenhum. Eu não conheço uma pessoa que até hoje entende tudo da vida, dizendo, não, realmente eu entendi isso e continuo entendendo. Sempre nós temos algumas dúvidas. Mas isso não desfaz do poder de Deus e que Ele está no controle. Tem coisas que o próprio Deus permite para que nós possamos crescer, para que a gente possa avançar, para que a gente possa a cada dia, ficar realmente na graça do Senhor. Muitas pessoas começam a perder algumas coisas para deixar de ser tão prepotente, tão arrogante. Olha, amado, a Bíblia diz assim: dura coisa é cair na mão do Deus vivo. É pior do que cair na malha fina do leão. Não tem jeito. Vai chegar uma hora que Deus vai nos confrontar com alguma coisa. Ou é com a sua personalidade, ou é com a sua atitude, como tratar as pessoas, ou é da maneira que você vive, das coisas erradas que faz. Vai chegar uma hora que nós vamos bater de frente com Ele. Você pode correr, dar várias voltas no mundo, ir e voltar, mas vai chegar uma hora que você vai parar numa rua sem saída e Ele está na sua frente. Aí então o negócio começa a mudar. E como isso acontece, pastor? Acontece da maneira mais imprópria possível.
Aquilo que nós tanto lutamos para que não aconteça, é o que começa a acontecer. Já viu pessoas que falam assim: olha, eu suportaria tudo, mas eu não suportaria a morte de um filho, ficar desempregado. Suportaria tudo, mas eu não suportaria uma traição. Suportaria tudo, mas eu não suportaria mentira. É exatamente onde nós somos provados. Amém? Porque é neste momento que nós somos tratados. E quando nós desobedecemos em uma área, é exatamente nesta área que nós passamos a ter luta. 3. O rei soberano está te chamando. Segundo Samuel 9,3 diz: prosseguiu o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há um filho de Jonathan aleijado dos pés. Meu amado, Davi chama Mefibosete para abençoar. Davi poderia mudar a história e dizer assim: pode matar este homem, porque eu não quero ninguém da linhagem de Saul. Ele era rei, ele podia fazer isso, ele tinha autoridade para isso. Mas não, ele quis abençoar. Não importa o que tens feito, importa que o Senhor hoje chama você para te abençoar. E às vezes por ignorância nossa, sabe, nós por muitas vezes nos escondemos de Deus quando mais precisamos dele. Às vezes você encontra uma pessoa na rua e fala: meu irmão, vai para a igreja, Deus tem uma obra na tua vida, sabe? E a pessoa foge de tudo. Chame ele para ir no centro, chame ele para ir no templo budista, chame ele para ir na igreja católica, chame ele para ir no candomblé. É mais fácil ele ir, mas falar vai na igreja, meu Deus, parece que o negócio está indo para o inferno. Não, Deus me livre, não quero saber de crente, não quero saber de igreja. Até concorda, um dia eu vou. Sabe que tem a necessidade. Às vezes Deus está nos chamando, sabe, através de pessoas, de amigos, de parentes, e a gente está sempre dizendo não. Imagina, como eu vou fazer o que lá na igreja? Eu não tenho que fazer na igreja, eu tenho que curtir a minha vida. Oh amada, a melhor vida sendo curtida é estar aos pés do Senhor, porque você pode fazer todas as coisas. A Bíblia diz que tudo você pode fazer, nem tudo é lícito, mas tudo você pode fazer. Ser cristão, você pode jogar bola, ser cristão, você pode namorar, ser cristão, você pode fazer tudo, mas não pode fazer coisa errada, porque independente de ser cristão ou não, o errado é errado, não é verdade? Deus nos chama para uma vida melhor, Deus nos chama você para ser um piaco de igreja, Deus nos chama você para você, sabe como diz as pessoas, virar crente, para ser uma ala. Você é uma ala se você já tem isso por natureza. Porque a gente conhece uns crentes maus, não conhece? Mas se você se identificar com ele, até assim Deus vai te amar. Mas você é o que você é. Só que a diferença é que a gente precisa deixar o Senhor nos convidar para sentar à sua mesa. E sabe quem senta à mesa do rei? Quem tem honra. Apenas a elite. E quando todos te desprezaram, Deus te chama para sentar à mesa do rei. Amém? Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Mefibosete estava perdido diante da sociedade, mas Deus usa Davi para abençoá-lo. Quarto, ainda que aleijado, mas na mesa do rei. Segundo Samuel 9:13 diz assim: morava pois Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Olha que maravilhosa esta ação do rei Davi. Por isso que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. O rei não precisava de nenhum pobre aleijado na sua mesa, nenhum maltrapilho, mas ele sabia que aquele homem era alguém de uma família nobre e real. Deixa eu te dizer uma coisa, amado. Você talvez não saiba, mas desde o começo do mundo o Senhor chamou pelo teu nome. Amém? É por isso que você andou por tantos caminhos de destruição, de guerra e de morte.
E hoje você está aqui ouvindo esta palavra. Não sei se hoje é o último dia da tua vida, ou se você ainda vai ter mais uns 50 anos para frente. Mas o Senhor te diz o seguinte: é chegado o tempo de sentar à mesa do Rei. Talvez por muito tempo você comeu, vestiu daquilo que te deram. Mas o Senhor te diz hoje: eu quero mudar a sua história. Se você começar a analisar as ministrações desde a ceia até agora, como tem sido, você vai entender este quebra-cabeça do que Deus quer tratar contigo. Deus tem um novo tempo, uma nova história, e nós precisamos entrar nessa história. Nós precisamos viver essa história. O rei, amado, ele não buscava proveito nem benefício de Mefibosete, porque ele não tinha nada a oferecer, senão o contrário, de usar misericórdia. Alguém que não tinha nada, que comia do que os outros davam, passou a sentar na mesa do rei, ser servido dos melhores pratos, foi restituído de todas as terras que Saul tinha, foi colocado um administrador para ele, dizendo: olha, essa pessoa vai administrar as suas terras, e eu vou ficar de olho nele para ver se isso realmente vai ser administrado. Esse homem que não tinha nada passa a ter servos, tem uma casa só para ele, e as pessoas daquela família todos eram servos de Mefibosete. Deus, quando nos chama, Ele nos chama para puxar a orelha, porque para puxar a orelha Ele vai até a sua casa. Mas quando Ele nos chama, é para você ir à casa dele, porque Ele tem algo de bom para te entregar, algo de bom para te dar, e quando Ele dá, Ele entrega o melhor. Amém? Assim também é Cristo, amado, que nos chama para nos bendizer, para que a gente possa sentar à sua mesa, por amor e por bondade. Lucas 22, 29 diz assim: eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Amém? Ele nos chama para o teu reino. Muitos de nós, se soubéssemos antes o que agora sabemos, com certeza não perderíamos tanto tempo se escondendo do rei, que por muitas vezes nos chamava. Amém? Deus tem preparado uma mesa para nós, os Mefibosete de hoje. Deus tem preparado uma mesa, sabe, para você se assentar junto com o Rei dos Reis que está te chamando. E detalhe, se você atender, meu querido, o chamado do Rei, hoje começa a bênção e o novo tempo na sua vida. Amém? Creia nisso. Creia nisso. Eu sei que Deus pode mudar todas as coisas, e Ele quer mudar verdadeiramente a sua história. Ele quer mudar o foco. Ele quer te tirar do lugar de angústia e te trazer para um lugar de vitória. Aplauda o Senhor, que